E vamos começar de novo. Como é que você está? Tô bem, tô ótimo. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo O convite. prazer é nosso. O prazer é nosso. Gente, para quem não conhece o Romero, ah, talvez ele seja o fundador da primeira grande startup brasileira. Obviamente que existiu em algum momento alguma empresa de tecnologia, alguma empresa ligada à internet. Ah, Me corrija se eu estiver errado. Nessa época eu morava nos Estados Unidos, sabia que vocês estavam lançando o Buscapé no Brasil, então eu não tinha muito conhecimento do ecossistema de startup e de pré-bubble ainda por cima, né? Então, deixa eu fazer aquela pequena bio que eu faço dos nossos convidados antes da conversa. Gente, Romero Rodrigues, ele é de São Paulo, ele tem 42 anos, ele é um bacharel em engenharia elétrica pela Escola Politécnica de São Paulo e pós-graduado em administração pela Universidade de Stanford, basicamente no coração do Vale do Silício. Quem não conhece, vão lá que eu costumo brincar que existe alguns campos no mundo, Romero, que eu vou às vezes só para respirar, para ver se aumenta o meu QI. Stanford é um deles. Lá tem um ar bom, tem um ar bom. Tem um ar bom. Califórnia é bom e ali mais ainda, né? Hoje, o Romero ele é o sócio-diretor da Redpoint Ventures, que é um venture capital muito famoso. E aqui a gente vai conversar bastante sobre VCs e startups e fintechs e empresas de tecnologia e afins. Mas ele começou a vida empresarial dele lá atrás, quando ele lançou, junto com outros sócios, um dos principais sites de comparação de preço, de busca de preço do mundo, que é o Buscapé. Quantos anos você tinha quando você lançou o Buscapé, Romero? Olha, Camarote, a gente lançou em junho de 98, eu estava com 20 anos. Caramba. E eu Faz estava tempo. lendo a história de vocês. Mais uma vez, foi um produto que começou em função de uma dificuldade que vocês estavam tendo. O teu sócio, na época, queria comprar uma impressora, não conseguia encontrar um agregador de preços e vocês tiveram a ideia de montar o Buscapé. Me fala rápido como é que foi entre a idealização, como é que eu vi que vocês cada um deu R$ 100 naquela época, não sei se era reais Ah, ou cruzeiros. Como é é. que foi todo esse processo? Boa. Bom, na verdade, assim, a gente estava procurando já um negócio para montar, né? E o Buscapé não foi o primeiro, eu sempre conto, o Buscapé foi o terceiro, quarto negócio, foi o que deu mais certo, o que deu certo por mais tempo. E a gente estava, na verdade, procurando problema para martelar mesmo. Quer dizer, o que tem de problema no mundo que a gente poderia, de repente, criar uma solução. E com essa vontade de empreender, com a internet começando a surgir no Brasil, o meu sócio Rodrigo procurando uma impressora, não tinha nenhum site que dava essa resposta, nem no Brasil nem fora. A gente falou, pô, vamos desenvolver um site que vai comparar preço. E a ideia original era muito diferente do que ele virou, era comparar preço, mas era de loja de rua, porque tinha praticamente nada de comércio eletrônico. E a gente, obviamente, fracassou na primeira tentativa, que foi pegar preço de loja de rua, e resolveu capturar preços que estavam já disponíveis online e trazer esse conteúdo para o site. Quando a gente começou a fazer isso, tinham só 4 lojas vendendo online. Quando a gente lançou o site, tinham 35 lojas online no Brasil inteiro. A gente lançou o Buscapé com 35 lojas, 1º de junho de 99, 100% comércio eletrônico. E o segundo site no mundo de comparação de preços. Então, a gente não conseguiu ser o primeiro. No meio do caminho de desenvolvimento, o MySimon foi lançado nos Estados Unidos. A gente lançou um pouco depois. Eu morava nos Estados Unidos nessa época e eu usava muito mais Simon. E logo na sequência, quando o Price Grabber foi lançado, eu usava muito o Price Grabber nos Estados Ah, Unidos. Só que vocês foram ali pau a pau com o Price Grabber, né? Foi mais ou menos na mesma época, 98, 99. exatamente, exatamente. Naquela época surgiu Price Grabber, o Nextag, tinha o Shopping, depois viraram o Shopping.com, mas era o BizRate antes, e o MySimon, que acabou sendo comprado pela CNET, que era uma gigante de tecnologia. Hoje já perdeu um pouco do brilho, mas era tudo que você queria saber sobre tecnologia, você ia para o site da CNET.
Considerando que você foi um dos primeiros empreendedores de tecnologia, o que hoje a gente ouve bastante, startups, fintechs, techs, o que você acha que evoluiu no mercado brasileiro da fundação do Buscapé para hoje? E como é que você vê o Brasil no cenário global? Não quero abrir muitas perguntas, mas no que tange a empresas que têm potencial de serem globais. Boa. Bom, o que mudou? Eu acho que eu destacaria três coisas. Primeira é que se tornou... as pessoas se tornou creível você imaginar que uma startup pode se tornar uma empresa grande e pode dar retorno para os acionistas, para os investidores, para os colaboradores e para a sociedade. Quando a gente começou lá atrás, em 99 e 2000, era muito difícil explicar o que a gente fazia, né? O mercado era muito pequeno. Eu costumo brincar que a startup tem algumas fases que a gente brinca que são as fases do I, né? Então ela começa, tudo é completamente impossível, ela cresce um pouquinho, começa a provar que dá, aí você vai para o I de improvável, de impossível você vai para improvável, e até que chega um ponto que é inevitável. Ela já está fazendo a ruptura, já está disrupting, já está atacando um mercado novo. Então, o Buscapé acabou sendo a primeira startup, tiveram muitas startups de renome lá atrás, em 2000, mas o Buscapé foi a primeira que fechou esse ciclo de Venture Capital, que é receber aquele estágio de Seed Capital, depois Série A, Série B, fazer a saída e devolver dinheiro para os acionistas que investiram lá no começo. E isso acho que tornou o mercado de tecnologia creível, que não era tanto antes. E isso é bom porque atrai muito capital. Atrai capital de famílias ricas, de institucionais, de empresas e assim por diante. O segundo é o tamanho do mercado. Eu lembro o nosso primeiro plano de negócio, que foi um plano de negócio que a gente fez em 99. A gente estimou para o ano 2000, a gente procurou todas as fontes de dados e, obviamente, pegou o maior número possível para colocar no nosso plano de negócio. E a gente estimava que o ano 2000 ia ter 100 mil usuários de internet. E eu falava, é enorme, é praticamente um Morumbi lotado. Nós já somos 130 milhões. Então a gente está falando de 1000 vezes mais, 3 ordens de grandeza maior, né? Então, obviamente, quando a gente começou o Buscapé, mal existia internet, mal existia comércio eletrônico. Quando você começa algo hoje, você já tem um mercado que você pode atacar. E a beleza do digital é que a distribuição é gratuita, né? O teu concorrente está sempre um clique de distância, o que significa que você está um clique de distância também do teu usuário, né? E a terceira é um fenômeno que eu chamo de democratização da internet. O que é isso? 20 anos... Oi. Me Estamos escuta? live. Te escuto. Boa. Você me escuta? Escuto. Vamos tentar por aqui agora. Vamos lá. Então, primeiro, se tornou creível, que nem eu falei. Segundo, é o tamanho do mercado. Não sei se vocês chegaram a 1000 escutar vezes. essa parte. 1000 vezes maior. E o terceiro é que é um fenômeno que eu costumo chamar de democratização da startup. O que é essa democratização? Há 20 anos atrás, você pode reparar que todas as startups tinham sempre fundadores técnicos, engenheiros. E isso acontecia em 100% das startups, não eram todos engenheiros, a grande maioria era de engenheiros. Isso muda de 20 anos para cá. Por quê? Porque lá atrás você precisava de um componente técnico muito forte. Você não tinha os bloquinhos prontos. Eu faço um comparativo bobo, mas verdadeiro, com a construção civil. Você montar uma empresa de tecnologia lá atrás, você tinha que produzir sua própria tomada, seu tijolo, seu elevador, seu cabo elétrico. Você tinha que definir todos os padrões. Uma loja, eu sou muito próximo, obviamente, dos fundadores todos do Submarino. Um dos primeiros sites do Submarino custou mais de $1 milhão. Hoje, por $10, você compra uma tecnologia muito superior. Então, aquela mesma conta que a gente vê, por exemplo, no sequenciamento do genoma, que é muito legal, que a curva da lei de Moore, ao contrário, né? Os custos vão ficando exponencialmente mais baixos, acontece com tecnologia. Então, hoje você tem fundadores de startups que às vezes são um veterinário e uma designer, e eles conseguem criar uma empresa de tecnologia. Então, humanizou, democratizou a startup. Eu tenho tentado, durante essas nossas conversas, passar alguns insights e alguns takeaways para as pessoas que estão nos assistindo, ou que já empreendem, ou que pretendem empreender, ou que estão diante desse momento extremamente desafiador, estão se perguntando o que a gente vai fazer daqui para frente. E eu acho que algumas coisas que você falou agora nesse preâmbulo de Buscapé
servem como incentivo grande para quem está pensando em empreender. Primeiro, são poucos os países que têm o mercado do tamanho do Brasil. Sempre que eu pergunto para pessoas, por exemplo, eu estava conversando com o Mati ontem, da Loft, da Canary e Atlântico. O que fez você ficar no Brasil, mesmo diante de todos os desafios que o Brasil apresenta? Ele falou justamente isso. O tamanho do mercado, a carência de oferta de alguns produtos que a gente identificou, tanto que os negócios que eles montaram deram certo, rodaram, já saíram de um, já estão no segundo, sabe mais quantos produtos eles terão. Então, é muito difícil a gente encontrar um mercado tão favorável quanto o do Brasil. É cheio de desafios, mas tem uma população muito grande. A tecnologia ficou muito mais barata, né, Romero? Como é que você pode imaginar que o primeiro site do Submarino custou $1 milhão? E você, quando passa por um momento desse que a gente está atravessando, você concorda comigo? Não é que zere o jogo para todo mundo. O e-commerce, o marketplace que já está rodando, ele já está rodando. Mas as condições ficam mais equacionadas para quem quiser começar. Existem empresas com problema de fluxo de caixa, existem empresas com problema de mão de obra, tem que desligar funcionários. Então, quem começa agora está saindo num momento que pode ser muito propício para uma aceleração futura. Você concorda com isso? Sem dúvida, Camarote. Dois comentários que eu acho que interessantes e constroem em cima. O ponto do mercado que você comentou é na mosca, é spot on. Se você pegar os maiores mercados do mundo, onde você tem pessoas falando a mesma língua, embaixo da mesma legislação, embaixo das mesmas leis, você vai ter, primeiro, China, digital, estou falando, né? Pessoas conectadas em banda larga. China, Estados Unidos, Índia, Brasil. Tá? Então, o Brasil é o quarto maior país. E aí eu tenho dois destaques. Né? Você tem China e Índia, você não tem nem a ascensão e a mobilidade social na Índia e nem a abertura na China que você tem nos Estados Unidos e no Brasil. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, o mercado, o teu comentário de mercado, eu concordo 100%. Em relação a nivelar o jogo, é verdade. Quando a gente volta 20 anos, no mercado que eu estou ajudando a construir agora, que é Venture Capital, a gente divide a história de uma empresa em fases. Então, a gente divide em riscos. Então, depois a gente pode falar um pouco mais disso, mas isso são as famosas séries, o seed, o série A, o série B. Então, cada estágio é um risco diferente. E o bom empreendedor tem que resolver o risco daquele estágio e passar para o próximo estágio. 20 anos atrás, você levantava uma série A e seu principal desafio era construir a tecnologia. Então, o que você levantava naquele cheque eram os milhões de dólares para você construir a tecnologia que ainda não existia. Hoje mudou. Hoje a tecnologia foi para o começo do processo. Você faz o MVP, você faz aquele protótipo baratinho, e a série A, o primeiro cheque institucional gordo, vai para outro desafio, que é o desafio de atacar mercado. É o famoso go to market, né? De você ir para o mercado e atacar. Por quê? Porque a tecnologia já nivelou. Então, quem ganha hoje o jogo não é no começo quem tem a melhor tecnologia, é quem ataca o mercado melhor. E aí, para atacar o mercado, você não precisa ser um bom engenheiro, pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser administrador. Então, nesse teu comentário, concordo 100%. O jogo está nivelado, o mercado é enorme e a distribuição é gratuita. Vamos começar a falar um pouco de Redpoint. Um dos maiores fundos do Brasil. Você está na empresa desde quando? Olha, eu me juntei a Redpoint em 2015. Eu conheço oficialmente 100% do tempo. Né? A Redpoint vem da década de 90. Então, é um fundo, uma gestora que começa no Vale do Silício em 1999. No primeiro fundo, tiveram a competência, a sorte entre várias empresas que eles investiram num cara chamado Reed Hastings, que falou, olha, eu vou entregar DVD pelo correio e vou quebrar o maior ícone americano que chama Blockbuster. Vou quebrar a Blockbuster. A Blockbuster. A Redpoint foi o primeiro investidor na Blockbuster. Foi um fundo com muito sucesso, muito retorno, e construíram uma trajetória em cima disso. Em 2012, os fundadores, sócios da Redpoint, vieram para o Brasil para montar um time para tocar investimentos no Brasil, justamente observando o tamanho do mercado, potencial,
enfim, e outras características. Uma coisa muito importante num projeto, quando a gente olha no mercado, por incrível que pareça, são as ineficiências, né? Não as eficiências. Quanto mais ineficiente um determinado espaço mais oportunidade você tem para a tecnologia atacar, né? E aí, em 2011, 12, eles montam a Redpoint. Eu, na época, estava ainda envolvido com o Buscapé. O Buscapé tinha sido adquirido pela Naspers recentemente. Não pude me juntar em tempo integral. Virei um advisor e um investidor do fundo. E aí, em 2015, quando eu encerro minha história no Buscapé, eu me junto ao time da Redpoint aqui no Brasil. Qual é o tipo de rodada que vocês participam na Redpoint hoje no Brasil? É Seeds, é A, é B, é Growth, o que é? Boa. A gente costuma participar em Early Stage, estágio inicial, que é Seed, A e B. Tá? Muito foco no Seed A, principalmente ali entre um e outro, é o que a gente gosta de fazer. São startups que normalmente têm aí seus 2, 3 anos de vida, às vezes menos, às vezes mais. Já tem modelo de negócio sendo testado, apesar de não ter muita receita. Já tem protótipo no ar, já está rodando. Então, naquela história das várias fatias de risco, alguns riscos os empreendedores já resolveram, alguns outros riscos a gente vai ajudar eles a resolver. Como você vê o empreendedor hoje? Obviamente que houve um enorme crescimento do mercado. Você falou em crescimento de 1000 vezes. Obviamente que não cresceu proporcionalmente o número de empresas que chegam e que batem na porta de um VC. Como é que você compara, como é que você traça um paralelo entre qualidade e quantidade? Você acha que a qualidade dos produtos que aparecem hoje no Brasil justificam esses 20 anos que separam um empreendimento como foi o Buscapé, que fechou um ciclo, dado o crescimento do mercado de 1000 vezes? A gente sabe que não apareceram 1000 vezes não, mais 1000 vezes mais. Não. Você acha que a qualidade acompanhou o que não acompanhou a quantidade, ou o Brasil ainda está lagging o que está sendo feito hoje no mundo? Essa pergunta é muito boa. Eu posso te falar que a qualidade... na verdade, duas coisas aconteceram. A qualidade melhorou, mas não melhorou 1000 vezes, mas uma parte é o melhor da qualidade. A outra parte é que o próprio crescimento do tamanho do mercado faz com que isso fique mais atraente para investidores. Então, tem muito mais dinheiro, né? Então, não aumentou o número de startups, mas aumentou o dinheiro disponível. Então, as startups têm muito mais chance de conseguirem se tornar grandes empresas. O que eu quero dizer com isso? A rota de Venture Capital não é a única rota que uma empresa tem para crescer. É uma das opções. E é uma opção arriscada, porque é uma opção onde você vai fazer uma curva J, onde você vai pegar uma quantidade de dinheiro grande e vai para o make or break, né? O americano fala swing for the fences, né? Bater lá para os muros, que é aquela expressão do beisebol de bater forte. Ou eu ganho ou eu perco. E é um caminho que funciona muito bem para empresas que são extremamente escaláveis. E para serem escaláveis, precisam ter uma base tecnológica muito forte. Então, é um pouco o componente de você ter... se você tem mais capital, você não precisa necessariamente ter mais empresas. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Então, década de 80, 300 empresas tinham um pitch falando: eu vou produzir hard drives e eu vou ter 33% do mercado. Das 300, 297 morreram, 3 estão vivas, e as 3 realmente têm 33% do mercado. Então, existe esse darwinismo, existe essa seleção natural. Falando especificamente do empreendedor brasileiro, e isso é curioso, a gente tem a oportunidade, a Redpoint atua na Europa, né, através do nosso outro parceiro Ventures, atua na China, Japão, atua nos Estados Unidos, então a gente está em todos os continentes, menos na África hoje. E quando eu comparo a qualidade do empreendedor brasileiro com qualquer outro, inclusive do Vale do Silício, os melhores são tão bons ou ainda melhores que os americanos. E é curioso isso. Eu acho que isso se dá pelo fato de que o empreendedor brasileiro ele tem uma característica adicional que o empreendedor no mercado americano não precisa ter, que é a adaptabilidade. Então, se é um empreendedor nos Estados Unidos, você pega aquele framework que você aprendeu, adoro, minha alma mater, Stanford, então você vai lá e pega o framework de Stanford, do que você tem que fazer, e aí se você chegou aqui e você tem tanto de receita recorrente, você vai levantar uma série A, uma série B, uma série C com esse valuation, com aquele valuation, com tal múltiplo,
E realmente acontece. 99% das vezes o processo funciona, o framework funciona. O brasileiro olha aquilo, vem para o Brasil, olha o cenário, assiste um pouquinho de TV, lê o jornal e fala, não sei não, acho melhor eu ter um plano B. Vai que esse framework não funciona. Isso faz com que o empreendedor brasileiro seja mais consciente com o custo, seja mais eficiente com o capital e se adapte melhor, né? Então, trazendo aquela máxima que metade da internet fala que é do Darwin, metade fala que não é quem tem mais dinheiro ou quem tem mais engenheiro, ou seja, quem é mais forte ou mais inteligente, é quem se adapta melhor que sobrevive nesse jogo. Falando de adaptabilidade, pegando a deixa, não existe um momento que todo mundo precise se readaptar mais do que o momento que a gente está passando agora. Então, como é que isso está mudando no dia a dia da Redpoint? Como isso está mudando nas investidas de vocês? Que mensagem você passa para quem está do outro lado, planejando daqui a algum tempo, bater na porta de vocês, falando, olha isso aqui, o quão adaptável as empresas precisam ser nesse momento para sobreviver e para continuar crescendo? Excelente pergunta. Vai ser uma prova de adaptabilidade. Então, a primeira coisa que a gente fez, começo de março, quando a gente percebeu a seriedade da crise, do que poderia causar, foi sentar com todos os empreendedores e aumentar o senso de emergência. Então, quais são os grandes riscos e quais são as grandes oportunidades num cenário desse? Crise é agente de mudança de comportamento. O Buscapé sempre cresceu muito na crise. A economia está bombando, é difícil você explicar para o pai de família que ganhou o bônus para ele não sair correndo e ir no shopping comprar uma TV nova para ver o jogo do Corinthians. Ele vai. Agora, quando a crise vem, ele aperta, ele está disposto a mudar o comportamento. Sair da sala dele, que não tinha celular, ir lá para o escritório, ligar o computador, que ficava lá naquele móvelzinho, que puxava o teclado, o estabilizador, o Sync Master 3, tudo aquilo, fazer a comparação de preço, imprimir e aí ir para o shopping. Então, a crise tem essa oportunidade. Então, grandes empresas pausam tudo e começam a procurar ganho de eficiência. Então, aquele grande projeto que uma empresa grande tinha para fazer com uma grande companhia, uma grande empresa de tecnologia que ia custar dezenas de milhões de dólares, o CTO fala, peraí, vamos tentar aquela startup que vai fazer isso por R$10 mil por mês num serviço de SaaS. Então, o consumidor, como eu disse, muda comportamento e assim por diante. Então, existe muita oportunidade. O grande risco da startup é que ela não pega gasolina no tanque dela para a vida toda. Ela pega gasolina para chegar no ponto B. Ela sai do seed, vai para o A. Ela sai do A, vai para o B. São bem definidos esses pontos, né? Você tem claramente o que é o risco de uma companhia aqui, e você bate o olho, um olho bem treinado, e fala assim, olha, essa companhia ainda tem um risco de seed. Por quê? Porque ela ainda não encontrou o fit dela no mercado, ela não encontrou exatamente de quem que ela está resolvendo a dor. Pô, essa companhia aqui já tem uma cara de série A, ela resolveu esse problema, já testou o modelo de negócio, já entende um pouco quanto custa para fazer um cliente, quanto vale um cliente, agora ela precisa criar uma máquina de vendas, e assim por diante. Então, o grande risco é acabar a gasolina no meio do percurso. Então, a primeira medida foi, qual é o teu runway? Runway, vem do inglês, é pista de decolagem. É uma métrica muito usada no mercado de startup. Isso significa quantos meses eu tenho de gasolina no meu tanque. Considerando quanto eu gasto por mês. Quanto de pista você tem para acelerar e decolar, né? Para eu conseguir puxar esse manche e decolar, para eu não explodir lá no final. Então, a gente virou e falou assim, olha, você tem 6 meses, 12 meses, 18 meses, você está em apuros. Porque isso pode levar 12 meses só a crise. Na hora que sair tudo isso, você vai ter que achar alguém com disposição para escrever um cheque, né? E isso vai ser um processo que vai levar mais alguns meses. Você não sabe como vai ser. Então, pô, tenta ficar entre 18 e 24, pelo menos. Então, essa foi a medida número 1. Aí você começa a entender o que acontece com cada negócio. Tem negócios que você acha que vão ser impactados e não são. E tem negócios que você, às vezes, achava que não ia impactar, impacta mais. Então, no nosso portfólio, a gente teve de tudo. A gente teve empresas em que a gente até achava que ia ter um impacto negativo no primeiro momento e se tornou um impacto super positivo. A gente teve empresas que já de cara tiveram muito valor destravado. Então, a gente investiu recentemente numa empresa que chama Vitude, que é um marketplace de saúde mental. Então, conecta psicólogos com pacientes, com pessoas e com empresas para oferecer isso como benefício.
Poxa, todas as propostas que estavam na rua fecharam em 1, 2 semanas, porque as empresas estavam preocupadas com a saúde mental dos colaboradores numa situação dessa. A gente tem já negócios na área de varejo, de turismo, que sofreram muito mais e que tiveram que repensar e, às vezes, dispensar pessoas. Então, agir rápido é fundamental, ter diferentes cenários é fundamental, e é o que eu costumo brincar, eu gosto muito do Taleb, e eu sempre... E também do Andy Grove, tanto o Andy Grove, fundador da Intel, quanto o Nassim Taleb, que escreveu Cisne Negro, entre outros, adoram a paranoia, né? Então, um fala só os paranoicos sobrevivem, e o Taleb fala uma frase que é muito verdadeira, que é o seguinte: se você for paranoico e tiver errado, você pode errar 1000 vezes que você continua vivo. Se você não for, basta errar uma vez que você está ferrado. Então, nesse momento, a paranoia é importante. E aos poucos você vai abrindo e vai entendendo cada negócio. Cada negócio vai reagir diferente na crise, né? E vai ter uma oportunidade diferente de se recuperar. Então, foi isso que a gente fez num primeiro momento. Agora a gente tem uma leitura melhor, os fundadores, os empreendedores também, do que está performando bem, da onde atacar, do que precisava mudar, pivotar, às vezes, mudar completamente o negócio. Acho que a gente teve uma vantagem grande, que o nosso fundo 1 é de 2012, então boa parte das empresas já estão maduras, são grandes empresas, né? Então, no nosso primeiro fundo, a gente foi o primeiro investidor a investir na Gympass, a gente foi primeiro investidor a investir em Creditas, fizemos a rodada seed da Rappi, enfim, temos aí algumas empresas que se tornaram até unicórnios nesse período. E o fundo 2 é um fundo mais recente, é um fundo de 2018. Então aí você tem a vantagem de você ainda ser pequeno. Então a maior parte do nosso portfólio do novo fundo estava com 30, 40, 50, 100 vagas abertas para contratar. Eles tiraram a vaga do mercado para entender o que ia acontecer. Eles ainda tinham gasolina, o tanque ainda estava cheio. Se o tanque tivesse vazio, eles estariam em dificuldade agora. Que tipo de empresa vocês procuram hoje, Romero? Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe como é que vai ficar, ninguém sabe quanto tempo vai durar. Mas se você precisasse hoje definir 3 setores que seriam prioritários na volta do fundo, quem que você estaria olhando? Olha, boa pergunta. E o teu comentário é perfeito, que eu gosto de brincar. Se a gente soubesse o que ia dar certo, a gente não precisava investir em 30 empresas por fundo. A gente investia só naquela que ia dar certo. Nosso fundo é agnóstico de setor. A gente investe em qualquer setor que use tecnologia para resolver um problema importante de um mercado muito grande. E nesse sentido, a gente gosta de investir, a gente tem uma frase que a gente perpetua, a gente fala, a gente gosta de investir naquilo que a gente quer ver mais no mundo. Tá? Isso traz um pouco de karma também, de good karma para as coisas. Então a gente gosta muito de investir em negócios que a gente não tem a obrigação de investir em impacto, a gente não tem meta de impacto, mas impacto é muito avaliado na nossa análise de investimento, diversidade é muito avaliada na nossa análise de investimento. Agora, respondendo a tua pergunta de uma forma mais objetiva, que setores que a gente olharia daqui para frente e que setores vão se beneficiar, talvez, dessa história toda de Covid. Eu venho falando já há um bom tempo, quando me perguntam isso, nos últimos 2, 3 anos, quando o burburinho de fintech ficou muito forte, ficou muito na moda fintech. Geralmente, quando fica muito na moda, não é o melhor setor para a gente, pelo menos eu, meus sócios, a gente não gosta de investir no que está na moda. O que está na moda geralmente é consenso. Consenso é caro e consenso não traz bons retornos. Os bons retornos estão quando você investe em alguma coisa que é não consenso e você calha de estar certo. Mas a natureza humana é perversa, então você não quer investir numa coisa que não é não consenso, porque se tiver errado, você passa por panaca, né? E se você investe em consenso e tiver errado, tranquilo. Porque você pode falar assim, mas todo mundo errou junto. Não é um grande problema. Então, eu sempre falei muito de health, de saúde. É um setor que é enorme, tem muita ineficiência e vai crescer em todos os ângulos, não só em tecnologia. Saúde vem crescendo como percentual do PIB em todos os países do mundo. Se você pegar a saúde como percentual do PIB no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, ele está em 15%, 20% e crescendo. E é um setor ineficiente, então, obviamente, tem muita oportunidade. Principalmente no Brasil, né, Romero? Principalmente no Brasil. Ficou mais óbvio agora a saúde, depois do Covid. O Covid deu uma acelerada, obviamente eu não previa
nenhum investimento, não previa nenhum Covid beneficiando qualquer investimento nosso. Mas a gente tem um portfólio de saúde muito saudável. A gente tem, entre o fundo 1 e o fundo 2, cerca de 6 ou 7 empresas na área de saúde e que estão, de alguma forma, capturando. Então, isso sem dúvida nenhuma, é positivo. Eu acho que novas formas de mobilidade é algo que a gente também vai enxergar nesse mundo pós-Covid. Como as pessoas se locomovem, a necessidade de se locomover ou não, e como eu vou me locomover, é algo que a gente olha e tem um carinho especial. Existe uma grande discussão do que vai ser o mundo pós-Covid em geral, e aí eu dividiria em 3 grandes pilares: como é que a gente vai se comportar em relação a outras pessoas. Então, vamos dizer, percebeu que é todo mundo da mesma espécie, é todo mundo homo sapiens, e que a gente percebeu que a gente está aqui isolado e que a gente podia ter mais tempo para estar com quem a gente ama, ou vai ter uma xenofobia, xinofobia e um antiglobalismo, né? Tenho minhas apostas nesse espaço, podemos falar disso. O outro pilar é como é que vai ser a nossa relação com o planeta. Então, poxa, legal, paramos tudo isso, diminuiu a poluição, mas agora volta, vamos lá, toque de caixa, precisamos produzir, precisamos fazer a máquina girar? Ou isso serviu para a gente repensar um pouco a nossa relação com o planeta? E a terceira é com os bens, com a posse, com os objetos, né? Então, o fato de eu ter ficado tanto tempo longe, quando sair daqui eu vou fazer que nem aconteceu na China, e vou sair para lotar a Hermès e comprar tudo que tinha, ou aquilo foi só um rampante, eu vou perceber que aquilo realmente não satisfaz e que eu estava bem com menos, posso usar mesmo a camiseta preta de $3 todo dia. Então, tem algumas apostas para serem feitas nesse espaço. Eu sou um otimista, acho que todo bom empreendedor deve ser otimista, acho que o investidor também tem que ser otimista. Eu brinco que é ser um otimista cínico, porque você não pode ser naivo, você não pode ser poliana, né? Você tem que saber enxergar o que dá errado. Então, você tem que ser paranoico no planejamento, mas otimista na execução. Então, eu acho que a gente vai ressignificar a relação com o planeta, eu acho que a gente vai ressignificar a nossa relação com posse de objetos. Então, já era algo que já vinha e é um empurrãozinho, então eu não preciso ter. Eu acho que a minha geração, a nossa geração, é uma geração de transição do precisava ter, putz, não preciso ter, eu preciso de direito de uso, não direito de posse. Acho que isso se intensifica. A questão da relação pessoa com pessoa, que eu acho que vai ser... eu acho que tem uma leitura mais difícil. Eu acho que a relação pessoa com pessoa vai melhorar. Eu espero isso, eu aposto nisso. Eu acho que as pessoas vão ser... eu acho que mesmo as grandes cidades podem eventualmente se redescobrir e as pessoas se tratarem como elas se tratam nas pequenas cidades. Isso seria lindo. Mas eu acho que pode nascer um sentimento patriótico, muito de patriotismo, muito perigoso, que geralmente é sucedido por tensões geopolíticas grandes. Então, também é algo que a gente tem que pensar, porque quando eu invisto numa empresa hoje, eu sei que eu só vou sair dessa empresa daqui 10 anos. Então, para a gente é muito mais importante o longo prazo do que o curto prazo nesse sentido. Esse é um ciclo, em média, da Redpoint, 10 anos? Os fundos são de 10 anos. Na média, a gente fica investido em cada empresa 7 anos. Esse é o target. A menos que seja um negócio sobrenatural. Alguém normalmente bate e fala quanto custa, eu quero levar, de repente isso encurta, né? Então, isso é curioso. Isso pode acontecer, mas normalmente é o contrário que acontece. A gente tem... um fundo nosso tem de 25 a 30 empresas. E esse número vem rodando estatística em cima, né? Qual é o ticket médio dessas 30 empresas? Na média, $2,5 milhões o primeiro cheque. Isso no dólar de antes, a gente precisa repensar isso também. Mas o primeiro cheque, depois a gente investe ao longo da companhia, ao longo da história da companhia, nas que estão vencendo. Então, imagina o seguinte, o fundo tem 30 empresas, isso é desenhado para acomodar a volatilidade que existe no estágio que a gente investe. Se a gente fosse investir antes, anjo, ou só fizesse seed, o fundo ia ter que ter 50, 100 empresas. E a gente vai liderar a nossa rodada, vai buscar uma participação minoritária.
O nosso alvo é 20%, 25%, 30% no máximo. Menos de 10, 15 também começa a deixar de ser interessante para a gente, mas a gente entende que quem tem que ser o majoritário e dono é o fundador. A gente vai liderar essa rodada, vai colocar dinheiro na empresa, pegar essa participação, começar a ajudar, começar a participar da empresa. Nas rodadas seguintes, a gente vai fazer o nosso prorata. Então, se a gente colocou 2 milhões agora e o fundador vai levantar 20 milhões, depois a gente vai colocar 4 dos 20 para manter essa participação. Isso é feito por... Para não serem diluídos e depois ter peanuts na empresa. Né? Exato. Então, no fundo das 30 empresas, 10 vão morrer. E faz parte do modelo. No nosso mercado, se eu entregar o fundo para os meus investidores que nenhuma empresa morreu, é um péssimo sinal. Porque o investidor que entende do assunto vai olhar e vai falar assim, tá bom, o que você está me dizendo é que você não correu risco suficiente. Você não foi ousado o suficiente. Seu retorno seria muito melhor se você fosse mais ousado, porque aí 1/3 dos projetos morreriam, 1/3 normalmente anda de lado, e você vai pegar o dinheiro de volta ali, só o dinheiro, vezes 1,5 vez, 2. O último 1/3 é o que vai estourar. E aí a gente está falando de 100, 200, 300 vezes o retorno no investimento. Para que esse combinado todo dê um retorno alto. 5 vezes, 10 vezes o dinheiro e assim por diante. Então, o primeiro terço, ele não é tão ruim, porque a que morre, ela morre cedo, ela gastou pouco dinheiro, e o nosso maior ativo não é dinheiro, é tempo, gastou pouco tempo nosso. A última, a notícia boa vai vir depois. Então, eu não quero sair de uma empresa como Creditas, como de Gympass, eu quero ficar até o IPO, eu quero ficar até o final com o fundador. Né? O terço do meio é o que é o mais problemático, porque você ainda não tem certeza se ele vai ficar ali, se ele vem para a esquerda ou se ele vem para a direita. E aquele empreendedor que, naturalmente, por ele estar sofrendo mais, ele vai te tomar mais tempo, e se você não tiver disciplina, ele vai te tomar mais dinheiro. Você, em algum momento, interfere na recolocação de um talento de uma empresa do primeiro 1/3 que não rodou? Por motivos quaisquer. Mas você sabe que tem um cara ali, ou um founder, ou um co-founder, ou, enfim, um management. Você interfere na migração desse cara de algo que não rodou, ou ele não deu certo, tchau? Não, a gente não interfere. Obviamente a gente tem direito e poder para isso, porque se for um caso de fraude, de alguma coisa séria, a gente tem que ter responsabilidade para resolver o problema. Mas a nossa tese é, se eu tiver que trocar um founder, é um write-off. Não é trocar, é reaproveitar alguém que não deu certo numa investida daquele primeiro 1/3. Sim, isso sim. Isso acontece muito, muito. Porque normalmente, principalmente em estágio seed, série A também, você tem talentos que faltam naquela startup. Você tem uma outra startup que não está indo bem, ou que o founder não está ajustando. Então você consegue, muitas vezes, fazer esse matchmaking. Não é fácil, não é simples, mas é possível. É possível e gera valor para o portfólio todo. Você tem um histórico de matchmaking de sucesso numa dessas mexidas que você fez e que a coisa uma estava morrendo já, a outra engrenou, já viu isso acontecendo? Já vi acontecer no nosso portfólio, eu não lembro de nenhum caso. Camarote, eu não lembro de nenhum caso, mas porque nem sempre é fácil. Mas estou tentando lembrar aqui. Não lembro de nenhum caso no nosso portfólio. Gente, para quem chegou depois da conversa começar e quem não conhece, estou conversando com o Romero. Foi o fundador, um dos fundadores do Buscapé, em 1998, 99, Romero Rodrigues, e hoje ele está à frente, ele é o sócio-diretor da Redpoint, que é um dos maiores VCs, Venture Capital do mundo, e está no Brasil desde 2015. O fundo ou você juntou-se a eles em 2015? Eu me juntei em 2015, o fundo começou em 2012. Em 2012 eu era conselheiro do fundo, investidor, full-time, tempo integral, a partir de 2015. Então, para você que está pensando em algum momento montar uma empresa, uma startup, seja ela do que for, ele acabou de dizer aqui alguns minutos atrás que eles são completamente agnósticos com relação ao setor. Você pode ser uma fintech, você pode ser uma empresa ligada à saúde, você pode ser logística, você pode ser serviço. Esse é um cara que você tem que ouvir. E falando nessas pessoas que em algum momento vão precisar de um VC, como a Redpoint, como é que você chega nessas empresas? É um movimento passivo? Você espera eles te procurarem? Você está sempre prospectando? E se existe essa prospecção, de que forma ela é feita, Romero? Boa. Olha, Camarote, por ano a gente fala
no 2019, a gente falou com 2.300 empresas durante o ano, o time todo. Somos 16 pessoas na equipe. E normalmente a gente faz uma média de 5 a 6 investimentos por ano. Então, assim, se você fizer a conta, é 3 vezes mais difícil acabar passando nesse funil do que medicina na USP. E isso é natural, porque, obviamente, no topo do funil vem de tudo e a gente tem vários estágios onde a gente vai entendendo, não se o negócio é bom ou não, porque a gente não é ninguém para falar se o negócio de alguém é bom, mas é para se aquele negócio faz sentido seguir a rota de venture capital ou não, porque, como eu disse antes, tem negócio que não adianta, não é uma questão de você colocar milhões no negócio que o negócio vai explodir, né? Então, como é que a gente faz essa originação? Essa originação é feita, ela vem de diferentes frentes, mas ela vem... primeiro, a gente está sempre participando de eventos, sempre explicando, sempre contando, educando o mercado. Então, a firma vai ganhando nome, notoriedade. Vem, às vezes, os nossos sócios de fora do Brasil, porque qualquer negócio que esteja na América Latina e um empreendedor procurou a Redpoint nos Estados Unidos ou na China, essa originação vem para a gente. Ele vem do background dos sócios. Então, os sócios da Redpoint... então, o fato de eu ter fundado o Buscapé, ter vendido o Buscapé, ter fechado esse ciclo primeiro, faz com que muitos empreendedores acabem buscando mentoria. Então, isso ajuda na originação. Mesma coisa com o Manuel, meu sócio, que teve a sua startup, foi comprada pela Naspers e pela Abril também, virou Chief Digital Officer da Abril, a Joe Flow, foi líder do movimento Makers no Brasil, ou Anderson Tess, que foi um dos primeiros profissionais de Venture Capital no Brasil. Em 2003, ele já atuava num fundo da família Cisneros, da Venezuela, que atuava na América Latina, que chamava Excelera. E depois foi para a Naspers, onde ele fez a compra do Buscapé, o investimento na Móvel, comprou a empresa do Manuel. Então, o track record ajuda. E, por último, o Cubo. O Cubo é um projeto que é muito bacana. A gente fundou com o Itaú. Ele foi inspirado numa startup da eVentures, Redpoint Ventures, na China, que chama Tech Temple lá. E fazendo um off-site na China em 2014, o time percebeu que seria muito legal se tivesse alguma coisa parecida no Brasil. Só que também percebeu rápido que não parava de pé no Brasil como um projeto rentável, né? E a gente modelou, um dos nossos analistas modelou e deixou lá numa pastinha no Dropbox. Alguns meses depois, quase um ano depois, por coincidência, o Itaú, conversando com o mercado, conversou com a gente, falou, poxa, a gente queria fazer alguma coisa no espaço de inovação, o que vocês sugerem? Uma aceleradora, isso, aquilo. A gente falou, a gente tem um projeto muito legal, é um projeto para criar serendipidade, né? Serendipity é aquela grata coincidência de você cruzar com alguém e aquilo resultar numa coisa boa. Nós pregamos que a inovação não acontece na nuvem, não acontece pessoas se esbarrando, né? Então, o Buscapé eu comecei com o Ronaldo, que eu esbarrei no primeiro dia de aula da USP, e assim vai. E aí a gente montou um primeiro cubo, que tinha 5.000 metros quadrados, e há cerca de um ano e meio atrás, a gente mudou para o segundo cubo, que é um espaço de 20.000 metros quadrados, é o segundo maior centro de empreendedorismo do mundo. Se você descontar a área de café, vira o primeiro, porque o maior do mundo é o Station F, na França. Temos ali 150 startups. Essas startups lá dentro recebem não só mentoria nossa e de outros profissionais que vão lá, mas também estão ligadas às grandes empresas brasileiras para poder fazer desenvolvimento de negócio, para fazer vendas enterprise, o que seja. Então, o Cubo gera uma gravidade muito interessante e nós, juntos com o time do Cubo e o próprio time do Itaú, somos responsáveis por fazer o vetting, por decidir quem entra. Então, isso também adiciona um número grande de startups no nosso deal flow. Mas você comentou, e esse é um dos pontos mais importantes. Uma das métricas mais importantes de um fundo é garantir que você está tendo acesso, que você está vendo todo o mercado. É aquela brincadeira, se você não experimenta 2.300 vinhos por ano, você não consegue diferenciar, né, os romanês com cheese ou os petrus. É muito interessante e bastante serve essa associação com um espaço como o Cubo, né? Você já tem ali um fluxo grande de originação aparecendo day in, day out na porta. Uhum. Mero, a gente está quase chegando a 10 minutos para o fim da nossa conversa. Tem algumas perguntas aqui. Vamos lá.
O Jorge está perguntando se você tem alguma investida de telemedicina. Então, temos duas investidas que, nesse momento do Covid, estão de alguma forma relacionadas a isso. Não exatamente em telemedicina, mas a Vitude faz essa telepsicologia, e que já foi, nesse caso, já tinha sido autorizado pelo Conselho de Psicologia antes do Conselho de Medicina, que aconteceu agora. E a gente tem uma startup, até três, tem uma startup chamada Memed, que faz prescrição eletrônica, já vem fazendo há bastante tempo esse trabalho, e agora também ganhou um empurrão do Covid, porque você precisa da prescrição e ela faz essa prescrição digital, já conecta com a farmácia, já chega na farmácia, você já retira, você não precisa ir buscar a prescrição médica, com toda a segurança que precisa, obviamente, para os medicamentos que necessitam de prescrição. Então, essas duas são duas empresas que estão nesse espaço e se beneficiaram bem. Outras empresas no setor de saúde que a gente investiu, uma é a Gesto. A Gesto é uma corretora de saúde. A Fabiana, a fundadora e CEO, brinca até que é uma descorretora de saúde, porque ela traz muita inteligência para esse processo de corretagem e ela ganha, em vez das outras corretoras que ganham uma comissão do quanto você gasta, né? E só isso, ela ganha eventualmente essa comissão, mas adicionalmente ela vai ganhar se ela gerar economia para a empresa. Então, os gastos de saúde de todas as empresas vêm crescendo, obviamente, 15, 20 pontos percentuais acima da inflação ano após ano, sem aumento de benefício. E uma quarta, que também está num espaço que se beneficiou, é a SAMI, que é um plano de saúde reinventado, um plano de saúde que traz de volta a figura do médico de saúde usando telemedicina para fazer o primeiro atendimento e evitar um dos maiores detratores de custo no sistema de saúde. Médico de família. Médico de família. Então mas via corporativa. Então, se você é uma empresa, a SAMI vai te atender, vai ter um médico que conhece seus colaboradores, conhece a família dos seus colaboradores, e na primeira dor de cabeça, de barriga, ou qualquer dor que o teu time tem, então tem aquela pessoa que está lá 3 dias com enxaqueca, está tentando marcar, mas o plano está falando que é para daqui 4 semanas só. Ela não pode ir no particular, ela não sabe o que fazer. Onde ela vai? No PS. A visitinha no PS custa R$2.000, R$2.500. Então, se tivesse um médico de família que fizesse teleatendimento nesse momento, ele poderia, em 80% a 85% dos casos, direcionar essa pessoa para evitar esse detrator que é o pronto-socorro. E já usaria a outra investida para fazer a prescrição eletrônica da bula. Exatamente. Você está cercando ali. A gente veio construindo com carinho esse portfólio de medicina. Aqui tem uma pergunta se a Redpoint já está participando ou investindo em biotech. Essa é uma excelente pergunta. Não. Não temos nenhum investimento em biotecnologia. Não quer dizer que a gente não possa ter no futuro, mas não é escopo do nosso fundo atual. É uma competência diferente da minha competência pessoal, então eu não me considero. Eu acho que assim é muito importante na vida a gente saber o que a gente não sabe, porque a gente já não sabe o que a gente. O resto das coisas que a gente não sabe, mas eu acho que é um setor que vai crescer muito. Então, quando a gente pensa nesse mundo pós-Covid, tem essa discussão da globalização, tem a discussão da distância e da necessidade de trânsito. Então, o que era, a gente pegava um avião para fazer uma visita de 2 horas num investidor importante, principalmente como sinal de respeito, né? Talvez nem ele queira que a gente apareça lá, mesmo no mundo pós-Covid, porque não vai ser um coronavírus só, né? Eu acho que isso a gente vai ter que aprender, assim como a indústria de aviação aprendeu a conviver com as nevascas no hemisfério norte. Acho que o mundo vai ter que aprender a conviver com vírus e com pandemias. Então, obviamente, biotecnologia vai crescer muito e o uso e a intersecção da biotecnologia com o poder de processamento que existe hoje para chegar em soluções mais rápidas. Eu acho que vai ser um setor super quente, que vai ganhar muito mais atenção do que tem hoje. A gente falou de biotech, agora uma pergunta minha. Você participa de alguma coisa ligada ao agtech? Bom, a gente tem um investimento em agtech hoje. É um setor que nós gostamos, temos começado a olhar com mais carinho. A parte do agtech, eu poderia dizer que tem 2 vertentes. Tem uma que usa a tecnologia da informação,
Então, software, sistemas, seja hardware, seja na nuvem, o que seja, dispositivos IoT, para trazer ainda mais eficiência para a indústria agrícola, agropecuária na América Latina. E você tem uma outra linha que está mais ligada, inclusive, à biotech, né? Então, não sei, desenvolvimento de organismos para controle de praga de uma forma natural, o que seja. A primeira parte é a parte que a gente olha hoje. Tá? É um espaço que o Brasil é um campeão natural, né? E o Brasil tem características e barreiras de entradas próprias, que a gente às vezes se esquece. Desde das que são regulamentadas, então, obviamente, uma grande empresa europeia não pode trazer, se for organismo, ela não pode trazer um organismo para dentro do Brasil. Então, você tem uma barreira natural. Você tem o fato de que as propriedades no Brasil são de tamanhos completamente ímpares, né? Então, se você pega uma solução de drone para surveillance ou para o que seja, para pesticida, o que seja que você vai usar, que é usado na África do Sul e você traz para o Brasil, a bateria não vai durar, porque a propriedade aqui é 2 ordens de magnitude maior do que a propriedade média nos Estados Unidos ou na África do Sul. E você tem outro clima e outro solo, né? Boa parte das outras produções agrícolas estão mais em climas temperados do que em climas tropicais. Então, eu acho que o Brasil é um campeão nato para isso e é uma área que eu acho que vai crescer muito no futuro. Legal. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui que a gente já falou na nossa conversa. Muita gente agradecendo, obrigado. Mercado de pet. Você está em algum momento tocando o mercado de pet? Olha, hoje a gente não tem nada em pet. É um mercado enorme, mas a gente não entrou em nenhuma startup até o momento. Mas, sem dúvida nenhuma, é um mercado que a gente está sempre de olho. Você tem, eu lembro o último número que eu olhei, eram 56 milhões de cachorros no Brasil. Isso é mais cachorro do que humanos de 0 a 15. Bom, eu tenho cachorro, eu tenho 2 e posso falar que eu gasto um considerável dinheiro com ambos. É um mercado realmente muito grande. Tá. Bom, a gente já perguntou sobre o mercado mais promissor que você acha pós-crise. O que você acha do mercado de EdTech? Educação é um dos que vai ser transformado também, eu acho que nesse momento. Eu acho que a boa parte, eu fiquei surpreso como a resposta foi rápida do setor com o confinamento. Óbvio, tem muito que ser melhorado, mas em geral eu vi quase todas as instituições se adaptando de alguma forma para continuar trazendo educação. Mas acho que vai ter uma transformação maior, né? Eu acho que vai ter um questionamento grande sobre a forma como a gente ensina e aprende e a necessidade das graduações que existem. O que eu quero dizer com isso talvez a gente, e com certeza a gente vai encontrar formas muito mais eficientes de se passar um aprendizado e que podem se tornar mais úteis para a economia e impactar a produtividade no crescimento de economia de um país, do que necessariamente a busca, por exemplo, do superior completo para poder conseguir um aumento do salário. Então, o movimento de microdegrees, o movimento de mesmo produções de conteúdo que às vezes são muito rasas do ponto de vista educacional, como um masterclass, mas que são muito entertaining, né? Eu acho que elas podem ser aprimoradas para, de uma forma mais rápida, passar um conteúdo relevante e que dê mais utilidade para quem recebe. Então, acho que vai ter uma transformação, que demora um pouco mais, mas uma transformação grande nesse sentido. Muito bom. Romero, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa conversa e eu queria deixar você falar com as pessoas que estão nos ouvindo, deixar um recado dos seus agradecimentos. Poxa, obrigado, Camarote. Eu queria agradecer a você, agradecer a Forbes pelo espaço, pelo convite.
Foi uma conversa deliciosa, voou. Eu ficaria fácil aqui, mas 1 hora falando, 2. O Instagram nos derruba, eu também ficaria bastante tempo. Conversa muito boa. Vamos fazer Agradeço. um repeteco, a gente marca Vai quando uma quiser, em mas breve. quando quiser. Vai ser uma delícia, vai ser uma delícia. Queria agradecer a toda a audiência por estar aqui à noite e tal, podia estar fazendo um monte de coisa interessante, não falta conteúdo, está aqui com a gente. Aí acho que deixar uma mensagem positiva, repetir aquela história do otimista cínico, né? Eu acho que a gente tem no Brasil um desafio enorme de ineficiência, né? E você tem 2 formas de resolver ineficiência, na minha visão. Uma é criando mais infraestrutura. E a outra é você usar tecnologia para alavancar a infraestrutura que já existe de uma forma mais inteligente. E está todo mundo descobrindo como fazer isso agora com o Covid, né? E acho que boa parte não vai esquecer pós a Covid. Então, a tecnologia ela vem para resolver essas ineficiências e o Brasil, como a gente comentou no começo, é um país que tem um mercado gigantesco e que não faltam ineficiências para serem corrigidas. Então, para quem quer empreender, né, e está aí, a gente tem uma série de empreendedores de outros países que vieram para o Brasil e não voltaram mais, está aí como exemplo, para quem está aqui assistindo e quer empreender, não espera, não espera amanhã, começa agora. Vai buscar teu projeto, vai buscar dor, vai buscar o que não está funcionando bem, tá? E é basicamente construir um time muito bom, procurar um mercado grande que exista, ou se ele não existe, que você consegue ver que ele vai existir no futuro, e resolver uma dor importante desse mercado. Então é isso. Empreendam. Empreendam. Romero, muito obrigado. Foi um enorme prazer. Obrigado por aceitar o convite. Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam vão sair cheias de ideias e lições de um empreendedor nato e de sucesso. Muito legal ter histórias como a sua aqui conosco na Forbes. A gente vai marcar mais um, tem bastante coisa para a gente conversar. Você se cuida, você, sua família, seus colaboradores. Obrigado, igualmente. A gente se vê em breve. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Para quem não assistiu a conversa inteira com o Romero, a gente sobe depois esse conteúdo no IGTV da Forbes, no YouTube da Forbes. Se você ainda não se cadastrou lá, se cadastra. Liga a notificação para você ser informado quando tiver novos conteúdos. Amanhã nós temos mais uma conversa aqui com o Thales Gomes, um Under 30 da Forbes, um empreendedor também com uma história bem legal. Eu espero vocês amanhã às 7h30 da noite. Um abraço, Romero, um abraço para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, abraço. Obrigado, tchau.